Olá pessoal, hoje nós vamos discutir as separações, de compostos em solução. É a aplicação, de análise gravimétrica, que nós já discutimos, na aula sobre gravimetria. Então agora é o aspecto prático da gravimetria, que é você ter uma reação onde é possível, utilizando esses processos gravimétricos, ou seja, a solubilidade desses compostos e explorando a capacidade de manipular o equilíbrio químico, nós conseguimos separar compostos. Essa análise gravimétrica, ela foi de uma importância muito grande, principalmente no início do século passado até década de 70 do século passado, porque não existia ainda uma instrumentalização da química analítica como existe hoje. Nós temos inúmeras ferramentas analíticas, equipamentos e com preço relativamente baixo, e que permite a análise automatizada de compostos. Mas no passado não existia uma química analítica de identificação, uma indústria que precisava dessas análises, mas não tinha, a ferramenta era feita em laboratório, baseada em quê? Em princípios gravimétricos, conhecimento químico, reação e olho no tubo de ensaio. Tudo feito em tubo de ensaio. Bom, então existe toda uma química analítica muito bem documentada sobre a separação de ânions, de cátions, de diferentes famílias, e aonde você tinha todas essas etapas de eliminar interferente, de fazer as análises e certificar essas análises. Bom, e como você desenvolve esse método ou compara ao longo de uma análise? Você pega os compostos isolados, faz as análises e vai avaliando passo a passo. E na gravimetria, então isso foi e ainda é, embora a análise gravimétrica em certas situações continua presente ainda no dia a dia, principalmente nas mineradoras, onde você tem esse tipo ainda de análise. Bom, mas o conceito da gravimetria, de separações de química de soluções, ele se faz muito importante para você entender processos de grande complexidade. Bom, então, nós vamos discutir com vocês um esquema de separação de 3 ânions, que são, esses ânions têm uma importância histórica muito grande, principalmente porque ele vem da reação da prata, que foi um dos primeiros processos gravimétricos, o entendimento das reações com prata. Por quê? Os compostos, esses ânions, cloreto, brometo e iodeto, possuem KPS muito pequenos, na ordem aí de todos menores do que 10 a menos 10. Lembre que quando nós discutimos gravimetria, eu mencionei para vocês várias vezes que compostos, reações que têm um KPS, quer dizer, uma constante do produto de solubilidade muito pequena, quer dizer que você tem ele muito facilitado para a sua formação. Então, esses 3 têm essa capacidade, mas eles têm valores distintos. E os seus equilíbrios, eles são, embora totalmente deslocados na formação do produto, você consegue facilmente deslocar no sentido inverso. E utilizando essas propriedades do equilíbrio químico, você consegue separar e identificar facilmente cloreto, brometo e iodeto. Claro que eles também têm uma importância econômica,
né, não vamos discutir aqui, mas eles têm importância econômica grande, né, na indústria de alimento, na indústria e na indústria na metalúrgica, né? Bom, então, o que você tem que fazer, né? Lembre quando nós discutimos gravimetria, eu mencionei o seguinte, né? Nós sempre temos que abrir a nossa amostra, né? Se ela não estiver em solução, né? Se eu for analisar esses 3 ânions, né, numa água, por exemplo, ela tudo bem, a amostra já vai estar, né, na sua forma aniônica. Mas se for um sólido, né, nós temos que abrir esse sólido, né? E não vamos discutir aqui, mas existe N protocolos de abertura de sólidos. Se for uma rocha, né, nós vamos colocar ácido, vamos aquecer e até nós ter uma massa conhecida, né, daquela rocha totalmente solubilizada. Então, independente da origem, nós temos que ter certeza que nós temos as espécies nas suas fórmicas, né, iônicas. No nosso caso, os 3 ânions que nós queremos identificar, né? Ou, provavelmente, né, aqui é uma análise que pode ter os 3 ânions ou não, né? Mas nós vamos trabalhar num esquema como se temos os 3 ânions. Então, eu tenho que garantir que esses ânions, né, como eu disse, mesmo eles estando em solução, certificar que eles vão estar todos na sua forma iônica. Por isso que, né, antes nós acidificamos essa amostra com ácido nítrico. Ácido nítrico sempre é o ácido ideal para abrir, né? Se for uma rocha, nós já vamos abrir a rocha com ácido nítrico, quer dizer, aquecer, né, com ácido nítrico, que é um ácido forte e muito corrosivo, né? Mas mesmo se já for uma amostra com água, então nós vamos colocar ácido nítrico, né? Diluído, claro, não é um ácido extremamente concentrado, para garantir que a nossa espécie toda esteja no formato iônico. Bom, que nós chamamos, né, de na etapa A. Garantimos que ele está acidificado, todos eles na sua espécie iônica, adicionamos a prata. Para quê? Né? Nós queremos, aqui pode ter muitas outras coisas, mas nós queremos produzir aquele precipitado. Nós estamos trabalhando o quê? Numa análise gravimétrica, temos que ter o nosso precipitado. A prata, se vocês consultarem, né, o final de qualquer livro de química analítica, ela vai formar, né, produtos sólidos com baixos KPS, né, com cloro, com bromo e com iodo. No momento que você gotejar prata, né, você vai imediatamente ver a formação, né, do precipitado, né? Então, você vai fazer o quê, né? Nós temos o sumário, né, do que eu acabei de falar, que na realidade o que consiste a etapa A? A etapa A consiste a obtenção desse precipitado para se iniciar a análise, né? E esse precipitado é obtido, né, a partir da precipitação da prata com os 3 ânions, como esses aletos, né, eles, como já mencionei no início da aula, têm um KPS totalmente favorável, mas de fácil manipulação, o que faz essa análise ser relativamente simples, né? Bom, né, após a etapa, né, de obtenção, né, nós temos que isolar, lavar esse precipitado, né? Então, o que se faz? Né? Filtra ou centrifuga, né, o precipitado, porque nele tem uma série de impurezas, né? Espécies, né, que não formam precipitado com a prata, né?
Imaginando, por exemplo, se for uma rocha, né, quantos compostos não tem nessa formação, né? Então, temos que lavar, né, e temos que lavar o quê? Né? Mas continuar a deixar esse meio reacional ácido. Né? Eu não posso mudar o pH ainda. Né? Nós vamos mexer em valores de pH, em condições físico-químicas, ao longo da análise para deslocar o equilíbrio. Né? Então, eu vou continuar a lavar essa solução, esse precipitado com a solução na qual ele formou, que é o quê? Meio de ácido nítrico. Nós não acidificamos com ácido nítrico e depois adicionamos a prata, né? Então, é o nosso etapa B. A etapa B é o quê? O tratamento da minha amostra, o tratamento do meu precipitado. A remoção, né, dos interferentes, né? Lembre que em química analítica, né, sempre nós, que possível, tiramos os interferentes, embora algumas técnicas analíticas, devido à sua seletividade, nós nem precisamos tirar os interferentes. Bom, então, indo aqui, tendo ele lavado exaustivamente, centrifugado, tiramos a solução, né, todos os interferentes, temos uma pasta, né, esbranquiçada, né, meio amarelada, né, e nós agora vamos fazer o quê? Né? Temos que ir separando, fracionando e identificando. Né? Tem as reações de identificação para cada um desses compostos. Né? A primeira etapa que nós vamos fazer, né, é fazer o quê? É pegar esse precipitado agora e fazer o quê? Né? Vamos promover, né, a primeira separação. Né? Nós temos que fazer o quê? Dissolver um desses compostos, tirar ele desse precipitado triplo, né? Voltar um deles para sua forma iônica, para fazer o quê? Reações específicas nas quais comprove, né, ser o mesmo. Então, a primeira coisa que vamos fazer é o quê? Ressuspender ou lavar ele, né, com carbonato de amônio. Eu vou agora sim deslocar o pH. Ele está no meio ácido, quando eu colocar carbonato de amônio, né, ele vai para uma situação básica, né, e vou agitar, né. Vou agitar essa solução e eu vou ter o quê? Né? Eu vou ter parte dele, eu vou ter, né, como continuar tendo um precipitado e parte dele eu vou ter, né, na forma líquida. Então, aqui eu tinha um precipitado único com as 3 espécies. Quando eu lavei e adicionei uma base, desloco o equilíbrio no sentido o quê? Ele vai formar um complexo. Né? Lembre, né, um complexo solúvel. Lembro quando nós discutimos gravimetria, eu falei de complexação de compostos. Né? Aqui nós temos a formação de um complexo. Os complexos eles podem ser, né, solúveis ou não, né? Aqui nós temos, e nós vamos ter uma parte que continua insolúvel. Nós não vamos conseguir solubilizar todo o nosso precipitado, mas parte dele, né, com o carbonato de amônio. E nós vamos filtrar. Né? Vamos filtrar, tirar esse precipitado, guardar e fazer o teste para comprovar que é o cloro. Né? Vai ter uma solução, você pode ter ou não, né, cloro. Né? Aqui nós estamos partindo que tinha os 3 componentes, mas você pode estar executando uma análise real que não tenha um deles ou nenhum. Né? Então, se existe cloro, né, ele formou um complexo com amônia. Prata, amônia, né, está nessa solução. Então, você vai voltar o quê? Você vai voltar à reação inicial.
Mas os outros dois estão separados, né? O bromo e o iodo estão separados porque o bromo e o iodo, em pH básico, continua formando precipitado, né? Então, o que você faz, né? Você goteja, né, o cloreto, você acidifica. Quando você acidificar, você vai quebrar esse complexo e você vai voltar a formar cloreto de prata, né? Mas você não vai ter mais cloreto de bromo e nem você não vai ter mais brometo de prata e nem iodeto de prata, porque ele está lá naquele sólido que você deixou guardado. Bom, e agora você vai fazer o quê, né? Você vai fazer o teste para certificar se naquele precipitado que ficou o segundo precipitado, nós temos, né, bromo e iodo, né? E qual será o experimento? Você vai colocar uma base extremamente forte, né? Hidróxido de amônio, né? Concentrada, né? Quando eu digo concentrada, é na ordem de 6 molar, né? Você, em excesso, né, bastante, e ele vai fazer o quê, né? Ele vai formar também um complexo com a prata e amônia, né? Mas em pH alto, né? Diferente da etapa anterior, que era uma base mais fraca, né? Um carbonato de amônio é uma base bem mais fraca do que hidróxido de amônio. Então, nesse momento, você vai ter vai continuar tendo um precipitado. Se você tiver um precipitado no fundo, né, não dissolveu todo, é porque você tem iodeto, né? O iodeto tem um KPS extremamente pequeno e nada que você faça vá remover esse precipitado. E aí você vai pegar o sobrenadante, né? O sobrenadante, aonde você vai fazer o teste. Novamente você vai voltar à condição inicial, acidificar com ácido nítrico. E se formar um precipitado, você tem o brometo, né? E então assim você vai poder, né, identificar cloreto, brometo e iodeto, né, os 3 ânions, né? Então, isso é o que eu acabei, né, de explicar no esquema reacional, né? E então você tem aqui essa espécie que é o cloreto de prata, o iodeto de prata e assim sucessivamente você tem, né, as 3 espécies formadas, né? E finalmente, né, a espécie, a etapa F, né, que é você ter os 3 separados e identificados, né? Usando o quê? Usando o conceito de equilíbrio químico e reações extensamente aplicados na análise gravimétrica. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigado.